Olá, começa agora mais um programa Diálogos aqui na TV Unesp. No programa de hoje nós conversamos sobre ciências ambientais. Nosso convidado é o coordenador executivo do campus da Unesp em Sorocaba, o professor André Rosa. Professor André, é um prazer recebê-lo em nosso programa. O prazer é meu, boa tarde. Eu que agradeço o convite. Professor, para que a gente possa dar um panorama para o nosso público, né, em que estágio da arte, que é o que a gente costuma falar dentro da academia, né, o estado da arte está a pesquisa em ciências ambientais? Em função das demandas crescentes, dos problemas ambientais que a gente tem enfrentado, é uma área que está em evolução. Tanto que há mais ou menos 2011, 2012, que a CAPES criou a área de ciências ambientais. Então, antes os cursos nessa área ficavam relacionados à área multidisciplinar e a CAPES criou justamente em 2011, 2012 a área de ciências ambientais para atender essa demanda crescente por cursos e profissionais, né, que atuassem nessa área de meio ambiente, qualidade ambiental, tratamento de efluentes, etc. Que outros temas, professor? O senhor citou a questão dos efluentes, as questões dos desastres naturais também entram nesse trabalho de vocês. Né? Qual é a amplitude dos temas que nós temos dentro da área de ciências ambientais a serem estudadas numa avaliação da CAPES? A área de ciências ambientais é bem abrangente, então ela envolve desde diagnóstico ambiental, né, que significa o quê? O monitoramento dos diferentes reservatórios, água, ar, solo. Também a parte relacionada à preservação ambiental, ou seja, o aprimoramento dos processos industriais, das atividades agrícolas, de forma que minimizem o impacto ambiental pela introdução no sistema, nos reservatórios, de diferentes contaminantes. E também temos a parte de tratamento e recuperação ambiental, né, que envolve o desenvolvimento de novas metodologias para tentar remover do ambiente esses contaminantes que são prejudiciais para os seres vivos. E acaba sendo uma área transdisciplinar, podemos dizer. Com certeza, transdisciplinar, envolvendo profissionais de diferentes áreas, da área de biologia, química, matemática, física, engenharias, que tem que se agrupar em projetos interdisciplinares. Então acaba sendo um desafio muito grande a integração dessas diferentes áreas, dos diferentes saberes, em projetos que possam trazer melhorias aí para a questão ambiental. E as universidades, elas têm investido cada vez mais em programas de pós-graduação e até mesmo na graduação para dar conta desse universo mais complexo, vamos assim dizer. Com certeza. Então, acho que desde a implantação pela CAPES, da área de ciências ambientais, que é relativamente recente, a gente já está com cerca de 80 programas de pós-graduação na área ambiental. Isso mostra o quê? Que há profissionais que têm atuado nas questões ambientais e uma necessidade de formação de profissionais. No caso específico da Unesp, né, então, em Sorocaba nós temos o curso de pós-graduação em ciências ambientais, o curso de graduação em engenharia ambiental e outros campos também da Unesp têm dedicado aí os esforços nas questões relacionadas ao meio ambiente. E há uma procura, professor, de profissionais, dos jovens que estão ingressando numa carreira acadêmica, buscando a sua graduação e aqueles que desejam continuar no nível de pós-graduação por temáticas das ciências ambientais? Com certeza. Há cerca, acho que mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, saiu uma reportagem das profissões do próximas décadas, né? E a engenharia ambiental era uma dessas profissões. Então a gente vê que tanto a iniciativa privada como a academia tem necessitado de profissionais que trabalhem nas questões ambientais, porque tem uma relação direta com a nossa qualidade de vida, sobrevivência dos seres vivos, etc. Né? Então tem tido, além desse investimento na universidade, como a gente comentou, dos programas de pós-graduação que têm surgido e se consolidando na área, há também o mercado de trabalho em busca dessa formação diferenciada. Sim, perfeito. E também desse apoio a gente pode destacar também as agências de fomento, o FINEP tem alguns editais específicos na área de sustentabilidade, a gente tem mesmo incentivos do CNPq, da própria FAPESP, com chamadas específicas com a SABESP, CETESB, por exemplo. Então esse diálogo entre a universidade, o mercado de trabalho e essas agências tem sido fundamental para que a área se consolide nestes anos. Sim, tem sido fundamental, mas a gente observa que ainda há necessidade de maiores investimentos, né? A gente sabe que as questões ambientais, elas são de fundamental importância para a nossa vida e há necessidade de que haja uma priorização dos editais nessas linhas de fomento.
E o que é preciso fazer, professor, para que a gente consiga cada vez mais esse financiamento? É um processo de convencimento, professor? Exatamente, é um processo de convencimento e, às vezes, infelizmente, a gente tem que sentir na própria pele, né? Então, agora com o problema da estiagem, da falta d'água, que realmente a gente está tomando conhecimento da importância de a gente se preocupar com as questões ambientais, nesse caso... Uma questão de prevenção. De prevenção ou mesmo de novas tecnologias para tratamento de esgotos, tratamento de efluentes, melhor uso do recurso água, né, reutilização da água. Então, eu acho que tudo isso é fundamental. Infelizmente, só quando os problemas começam a acontecer que a gente vê a necessidade, né? Às vezes, a gente dá muita importância até para o nosso celular, nosso tablet, minha conexão na internet, mas não se dá conta da importância que é o ambiente para a gente. Então, o ser humano ele consegue ficar 3 minutos sem respirar, mais ou menos uns 6 dias sem beber água e 10 dias sem alimentos. Então, o que é mais essencial na nossa vida? Então, eu acho que isso que tem que estar bem consolidado na cabeça dos governantes, dos pesquisadores, e realmente priorizar algumas linhas de fomento especificamente para os estudos ambientais. Mas essa questão ambiental recente, como a questão da crise hídrica que nós estamos enfrentando, ela vem chamando a atenção dessas pesquisas, mas é possível, professor, que essas pesquisas elas consigam, a partir da expertise que nós temos, do investimento, das tecnologias já desenvolvidas, contribuir a curto prazo? Ou é algo que seria a longo prazo, como muita gente imagina que a pesquisa ela vem contribuir a longo prazo, porque demora né, para que uma pesquisa seja realizada, por uma questão teórica, metodológica? Sim, eu acho que a questão principal é ter recursos financeiros, né? Havendo recursos financeiros, os pesquisadores tendo competência, naturalmente os resultados aparecem. Então, eu acho que é possível ter um planejamento a curto, médio e longo prazo. A curto prazo, para tentar resolver os problemas sérios que a gente tem atualmente, né, de desperdício de água, de tratamento de esgoto, enquanto outros países, principalmente da Europa, utilizam tratamento de esgoto há muito tempo, no Brasil isso é muito incipiente ainda, né? E mesmo assim, a qualidade de água. Hoje, a qualidade da água que a gente tem em nossos mananciais é muito séria, por causa que a gente tem o quê? Tem o aporte de contaminantes chamados contaminantes emergentes. Então, são o quê? Principalmente resíduos de fármacos, que a gente ingere e depois são eliminados e acabam indo para os rios, contaminando. E esses contaminantes, os sistemas convencionais de tratamento, eles não conseguem remover. Nós temos o quê? Também produtos de limpeza, também nessa classe de contaminantes emergentes, os nanomateriais, além dos metais, etc. Então, a qualidade da água que a gente tem ingerido atualmente, ela necessita de quê? Procedimentos mais sofisticados para o próprio tratamento. Tá? E isso a gente vê que é uma questão básica que a gente evoluiu muito pouco ao longo dos anos. O senhor comentou anteriormente a expertise da nossa própria universidade, né, da Unesp, dentro da área, mas sobre as pesquisas, como está organizado o programa de pós-graduação, a gente comenta daqui a pouco. Tá bom. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós recebemos o professor André Rosa, coordenador executivo do campus da Unesp em Sorocaba. Professor, comentávamos sobre como as pesquisas em ciências ambientais elas vêm contribuir para resolver problemas a curto e a longo prazo, e em que medida a Unesp em Sorocaba ela tem um certo pioneirismo, uma vez que ela abriga um programa de pós-graduação em ciências ambientais. Isso, esse programa ele iniciou-se em 2012, né? Teve o início nas suas atividades em 2013, e é um programa de pós-graduação que ele está relacionado a tanto mestrado, doutorado, com a área de concentração diagnóstico, preservação e tratamento ambiental. Então, ele possui 3 linhas de pesquisa que envolve recursos hídricos, geoprocessamento, modelagem ambiental e outra linha relacionada à parte de tratamento de efluentes. Como você falou, Maíra, realmente é um programa pioneiro, é o primeiro programa que a gente tem na Unesp e tem chamado a atenção de muitos graduados em diferentes áreas do conhecimento. Então, a gente tem desde profissionais da área de direito até engenheiros, né, que participam desse programa. O processo seletivo inicial teve da ordem de 110 candidatos inscritos, que eu acho que para a Unesp realmente é um número que salta aos olhos para 30 vagas, 15 mestrado e 15 doutorado.
E os alunos estão saindo satisfeitos, né? A gente formou a primeira turma agora de mestrados, muitos já continuam no doutorado, outros já estão no mercado de trabalho também, quem trabalha mais Tanto na na parte docência, na pesquisa, mas também atuando em indústrias e empresas. indústrias, empresas, consultorias ambientais, etc., de acordo com o interesse de cada um, né? Então, acho que assim, realmente é uma contribuição que a Unesp está dando, nesse caso específico, nosso campus, para a formação de profissionais nessa área tão importante que é as ciências ambientais. E também estabelecendo parcerias com universidades internacionais, uma vez como o senhor mesmo exemplificou no final do nosso último bloco, a questão da diferença, né, de utilização, por exemplo, da água no Brasil e na própria Europa. Atualmente, o nosso programa ele conta com cerca de 30 instituições do exterior em parceria, né? Seja através de intercâmbio de alunos, vinda de professores visitantes, ida de pesquisadores. Então, importantes universidades na área ambiental, a gente pode destacar a Universidade da Califórnia, a Universidade de Viena, a Universidade de Barcelona, da Alemanha. Então, assim, essa integração é cada vez fundamental para as pesquisas serem mais interdisciplinares e como é exigido na questão dos estudos ambientais. O senhor, dentro do seu grupo de pesquisa e da sua pesquisa, o senhor estabelece também parceria com algumas universidades, como o professor José Paulo Pinheiro, que nós vamos ouvir daqui a pouco. Isso, o professor José Paulo Pinheiro atualmente é um professor visitante especial, né, numa chamada do CNPq. Então, nós temos trabalhado cerca de 2 anos com ele, há um ano envolvido nesse projeto, e ele deve ficar com a gente mais ou menos uns 3 anos. Então, a ideia sendo estabelecer esse paralelo, como que o Brasil e a Europa podem trocar experiências na questão da área ambiental. Exatamente. Eu acho que nessa parte especificamente eles são muito mais cuidadosos com as questões ambientais, são muito mais preparados, a população tem até uma cultura mais desenvolvida em relação à preocupação com o meio ambiente. Talvez até pelas dificuldades que já passaram em alguns momentos, né? Então, essa cultura é muito forte que a gente tem que trazer também para o nosso país. Professor, e como nós comentamos então, nós vamos ouvir o professor José Paulo Pinheiro no quadro Ponto de Contato de hoje. Eu acho que a área de ciências ambientais no Brasil está se desenvolvendo muito bem. O Brasil, nestes últimos anos, com o impulso que foi dado à pesquisa, nomeadamente como programas como o Ciências Sem Fronteiras, tem sido um desenvolvimento muito bom. O contacto entre as pessoas, por exemplo, o programa de pesquisador visitante especial é muito importante porque traz as pessoas ao Brasil. E não há colaboração se a gente não conhecer as realidades dos outros países. E este tem sido dos pontos mais importantes. A gente traz o nosso conhecimento e partilha o nosso conhecimento com os nossos colegas brasileiros. E ao mesmo tempo há muito estudante brasileiro fazendo estágios na Europa e doutoramentos na Europa. O Brasil só ganha com isso e neste momento algum atraso que havia em algumas áreas está sendo rapidamente, digamos, colmatado com este tipo de programas. O grande problema no Brasil neste momento, e aquilo onde as pessoas deviam estar a investir mais, é a questão da língua. Porque muitos dos estudantes brasileiros, quando saem bem têm grandes problemas com a língua. E, portanto, este é o problema número 1. Não é um problema científico. É um problema de realmente convencer os estudantes brasileiros, e não os nossos colegas estão convencidos, mas convencer os estudantes brasileiros que a coisa mais importante, se eles querem sair do Brasil, é que eles têm que dominar a língua. A ciência é no seu todo um processo extremamente colaborativo. Portanto, todas as áreas beneficiam deste tipo de colaboração. As ciências ambientais são um processo muito específico dentro das outras ciências, no sentido em que têm uma ligação muito grande à sociedade, ou seja, mais num sentido até de prevenção, ou seja, de nós detectarmos, quando nós trabalhamos em pesquisa básica, nós não trabalhamos a resolver problemas. Quando há um problema para resolver, já vai ser tratado por outras pessoas. Nós trabalhamos muitas vezes na detecção de problemas. Por exemplo, um exemplo típico é a questão das nanopartículas. Será que as nanopartículas são perigosas como
problemas ambientais. Quando a gente... Agora, neste momento, não há nanopartículas suficientes no meio ambiente para elas serem perigosas. Agora, no futuro, será que elas vão ser perigosas quando as produções industriais de nanopartículas forem muito maiores e o seu impacto, quando elas começarem a chegar ao meio ambiente? Esta previsão que tem que ser feita, e esta previsão tem que ser feita pelas nossas pesquisas básicas, mas depois indo ao terreno e ver quais são os primeiros impactos. E nesse aspecto, a interação entre a sociedade e a ciência é muito importante, e nas ciências ambientais isso é mais importante. Professor, pensando nessa troca de experiência, no intercâmbio que é possível entre docentes e alunos, né, em que medida a graduação, a extensão e a pós-graduação dentro do campus da Unesp em Sorocaba se beneficiam de parcerias como essa? Essa parceria mostra a importância da gente trabalhar de forma integrada, né? Então, eu acho que cada vez mais a graduação tem que estar relacionada com a pós-graduação. Os alunos de pós-graduação têm muito a ensinar para os alunos de graduação, e tudo isso somente é possível quando a gente tem, além da comunidade interna, interações com outros profissionais de outras áreas e principalmente uma experiência internacional. Então, eu acho que a Unesp está em busca de tornar-se uma universidade de classe mundial, estar entre as 200 melhores do mundo, né? Então, eu acho que é fundamental essa interação. Somente a partir dessa interação, com uma pesquisa sólida, o professor levando para a sala de aula os conhecimentos que ele adquire, a experiência que ele tem na pesquisa científica, que a gente vai conseguir ter um aluno bem formado e trazer para a sociedade os benefícios, né? E aí, trazendo para a sociedade esse vínculo com a comunidade que é o braço extensionista da universidade. Exatamente, né? Então, trazer para a sociedade o retorno. Muitas vezes a universidade ela fica aprisionada nos seus muros e ela não leva, não retribui para a sociedade todo o conhecimento que ela tem na forma de inovação tecnológica, conhecimento científico, frente a todas as demandas que a gente tem, como é o caso que a gente estava falando da crise hídrica, né? Então, a comunidade acadêmica tem muito a contribuir, e essa interação é muito importante. No caso específico de Sorocaba, a gente tem no Parque Tecnológico laboratórios da Unesp, que é justamente tentar essa aproximação maior com o setor produtivo, né? Eu acho que cada vez mais os recursos para pesquisa, eles estão escassos, então é fundamental a gente buscar recursos na iniciativa privada. Só um caso específico, a gente está para fechar com uma empresa do agronegócio, de bioenergia, uma proposta de cerca de R$500 milhão. Então, que pode trazer benefícios para ambas as partes. E sobre a importância dessa divulgação científica para que isso chegue nesse setor produtivo, que chegue nas agências de fomento e principalmente na sociedade, a gente comenta daqui a pouco. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós conversamos sobre ciências ambientais com o professor André Rosa, coordenador executivo do campus da Unesp em Sorocaba. Professor, comentávamos sobre a importância da iniciativa privada também ter contato com as pesquisas que a universidade vem desenvolvendo de modo a repercutir isso na sociedade. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco como que a divulgação científica das pesquisas em nível de graduação e de pós-graduação e também em nível internacional tem contribuído para isso. Nesse contexto, lá em Sorocaba, nós temos um laboratório implantado no Parque Tecnológico. Então, através dessa implantação, a gente está buscando o quê? Uma aproximação com as empresas. Sorocaba tem por volta de 1.500 empresas que têm problemas relacionados ao setor produtivo, também minimização de impactos ambientais, etc. Então, a ideia desse laboratório lá é justamente essa aproximação. Então, a gente sabe as dificuldades que tem em relação aos recursos financeiros para pesquisa, então essa parceria pode trazer o quê? Um recurso adicional para o desenvolvimento das pesquisas na universidade. E dentro dessa proposta, dessa divulgação científica, também livros, eventos, congressos são importantes. Sem dúvida, né? Eu acho que cada vez mais as feiras de ciências também para embutir já no aluno, ainda no ensino médio. Na educação básica. Na educação básica, a importância de ter um interesse, um aprofundamento, despertar no aluno esse interesse pela ciência. Eu acho que isso é fundamental.
Porque, acima de tudo, mesmo que aqueles que acabam não seguindo a carreira científica, eles vão desenvolver essa capacidade de pensar, que é muito importante como formação de próprios seres humanos. Né? No agir social dentro da sociedade. Exatamente. Compreender um pouquinho mais os processos que ocorrem, né, no meio ambiente e, dessa forma, ter uma consciência maior da importância do planeta para a nossa vida. O senhor, enquanto professor do programa de pós-graduação e também dos cursos de graduação da Unesp em Sorocaba, no ano passado, em 2014, né, ganhou um prêmio da Braslíder como profissional do ano como pesquisador na área de ciências ambientais. Né? Em que medida que um prêmio como esse, ter uma empresa preocupada em premiar né, profissionais como o senhor, que tem se dedicado a essa área, contribuem para esse avanço, para essa divulgação que a gente tem comentado ao longo do programa? Isso, então, eu acho que é uma iniciativa bastante interessante da Braslíder, justamente assim, de forma de reconhecer o trabalho de profissionais de diferentes áreas. Então, no nosso caso específico, eles fazem um estudo com os pares, com os cientistas que trabalham na área, e depois verificam as contribuições que o trabalho, a carreira acadêmica do profissional levou para a sociedade e depois acabam fazendo essa premiação, né? E foi um motivo de bastante alegria, né, de reconhecimento do trabalho que a gente tem desenvolvido. Não só individualmente para o senhor certeza. Enquanto pesquisador, mas para toda a equipe e para a universidade que o senhor representa. Inclusive, por exemplo, esse livro aqui, Meio Ambiente e Sustentabilidade, é um livro que ele foi editado por outros 2 colegas lá do campus, né, o Leonardo Fracetti e a Viviane Carlos, e conta com mais 40 colaboradores lá do campus e de outras instituições, que foi finalista do Prêmio Jabuti em Ciências Naturais em 2013. Então, acho que todo esse conjunto levou à premiação em 2014. E que avanços, professor? Assim, quais as perspectivas para essa área do ponto de vista do senhor e do grupo que trabalha junto contigo lá na Unesp em Sorocaba? Como eu comentei, acho que tem algumas questões fundamentais que estão relacionadas ao quê? Nas ciências ambientais, a gente procura trazer para o laboratório os processos que ocorrem no ambiente. Então, a gente tenta simular em laboratório os processos que estão ocorrendo. Então, isso é muito complexo e tem muita dificuldade. O ideal seria desenvolver sistemas portáteis que permitissem um monitoramento, diagnóstico no próprio ambiente. Então, acho que esse é um grande desafio, né? Mas que é possível. É possível, sim. Já existem alguns sistemas que permitem isso, né? Mas muito avanço tem que ser feito ainda. Dentre outras áreas, eu acho que tem que ser estabelecidas como prioritárias na pesquisa em ciências ambientais. A gente pode destacar o quê? O aprimoramento dos processos industriais, da produção agrícola. Então, hoje mesmo saiu uma reportagem falando que o Brasil está no topo da lista dos países que mais levam a contaminação por pesticidas no ambiente. Então, o nosso país é um país grande exportador de produtos agrícolas, mas, em contrapartida, a gente tem contaminado muito o ambiente. Eu acho que a questão de buscar novas formas de energia, então isso envolve a utilização de biomassa, energia solar. Nosso país tem insolação praticamente o ano todo e muito pouco tem sido feito nesse aspecto. E, como eu já falei, eu acho que a questão de reuso de água, tratamento de esgotos, tratamento de efluentes com contaminantes emergentes também são áreas prioritárias. E quem tiver interesse, professor, em conhecer um pouco mais do trabalho que vocês desenvolvem na Unesp em Sorocaba e agregar no nível tanto de pesquisa quanto de incentivo do nível privado, como a gente pode entrar em contato com vocês? Eu acho que pode entrar primeiro no nosso site, né, www.sorocaba.unesp.br, e lá, acessando lá, tem a questão das pesquisas, os cursos de pós-graduação e o contato. Ou pode fazer o contato direto mesmo com a gente, escrevendo para direcão@sorocaba.unesp.br. Que, para a gente poder finalizar, professor, que conselho o senhor poderia dar, ou uma dica para os jovens pesquisadores que não necessariamente querem ser cientistas, mas que têm uma curiosidade nata, principalmente em relação a esses temas, e uma angústia, podemos assim dizer, para solucionar questões tão pontuais e importantíssimas para a nossa sociedade? Eu acho que é importante cada um fazer a sua parte, né? Eu acho que é um aspecto, se cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguir grandes mudanças. Então, isso em todos os aspectos, desde a utilização da água no nosso dia a dia, a gente sabe que é costume, a gente vai escovar os dentes, a gente deixa a torneira aberta, a gente vai tomar banho 15 minutos com o chuveiro ligado.
Então, são pequenas ações que a gente faz uma diferença muito grande. E que não é a pesquisa depois dentro da universidade que vai tentar resolver isso, né? Exatamente. Eu acho que aquilo que a gente estava conversando, assim, acho que a gente tem que fazer um planejamento a curto, médio e longo prazo. A curto prazo, que envolve, às vezes, uma conscientização maior, eu acho que isso a gente tem que trabalhar mais no dia a dia com os colegas. Eu acho que isso é uma questão de cidadania mesmo. Eu dei o exemplo da água, mas isso se aplica a tudo, né? A utilização de resíduos, a necessidade da gente utilizar tanto saco plástico, né, seja nos supermercados, etc. A gente sabe, por exemplo, é muito comum na Europa as pessoas levarem a sacola de pano. Então, vai fazer compra, leva a sacola de pano, traz as compras na sacola de pano. Então, são coisas muito básicas, mas que fazem uma diferença. A gente pega uma população aí, tipo da cidade de Sorocaba, da ordem de 650 mil habitantes, o quanto de lixo não é produzido. Né? Se a gente evitasse isso, quanto de água a gente poderia economizar se a gente tivesse um cuidado maior com a água. Professora, eu gostaria de agradecer a sua participação e que cada um, então, possa começar, mesmo que seja um trabalho de formiguinha, fazendo a sua parte e a pesquisa vem aí enquanto uma complementação, né, dessa ação de cada um dos cidadãos. Muito obrigada. Tá, eu que agradeço, Maíra, e nós de Sorocaba ficamos sempre à disposição. Muito obrigada. Obrigado. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever este programa e entender um pouco mais sobre a temática de ciências ambientais, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até mais.